Vamos orar e vamos começar com o nosso estudo. Estudando o Apocalipse. Pai, em nome de Jesus, como sempre, fala, ensina-nos, instrua, usa-me, em nome de Jesus. E recebam a cobertura pelo sangue do Filho de Deus. Que Deus vos abençoe e vos guarde e vos livre de todo mal, nesta hora em que o Senhor vai nos ensinar, em nome de Jesus Cristo. Falamos da igreja de Efésios, a igreja de Efésios, primeira igreja das 7 igrejas, e hoje vamos passar para a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna. Sim, vou fazer tudo hoje para acelerar mais, porque senão vamos ficar aqui um ano estudando o Apocalipse. E é o anjo da igreja que está no capítulo 2, versículo 8. A igreja, Apocalipse. Você que entrou agora, estamos estudando o Apocalipse. A revelação do nosso Senhor Jesus Cristo ao seu discípulo João. E é o anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras. E tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás, ouviu? Quem é esse? Glória a Deus, que é o primeiro e o último. Já falamos, é Jesus. O primeiro e o último, Jesus Cristo. Ou então o Alfa e Ômega. Que foi morto e reviveu. Você sabe muito bem que Jesus ressuscitou, tinha sido morto. E ele diz mais que eu sei as tuas obras, as obras da igreja de Esmirna. Boas obras. Essa igreja tinha boas obras. E também passava muita tribulação. Tribulação são provas, são desertos, são peneiras. Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei a ti, ó Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Ciranda, peneira, deserto, prova, tentação, são as tribulações. Glória a Jesus. E as tribulações fazem bem a igreja. Uma igreja armada com muita paciência é o resultado de muita tribulação. E uma igreja paciente será uma igreja experiente. Ou então terá experiências. E uma igreja cheia de experiências é uma igreja cheia de esperança. E a esperança dessa igreja não vai trazer confusão, porque é uma esperança proveniente de muita paciência, de muita experiência, que provém de muita paciência, que vem de muitas lutas. Então o amor de Deus é derramado no coração dos homens, que são experiências, não experiências do mundo não é experiência da vida humana secular, com Deus, aleluia. E todos os crentes devem ter uma história, experiência, história, não histórias inventadas como dos pentecas, falsos testemunhos, falsas histórias, não, histórias verídicas, como diz o português. E essa igreja era uma igreja muito atribulada, aleluia. Mas eu quero te dizer, muita tribulação vai gerar muita bênção também. A prova da vossa fé vai produzir em vós um peso eterno da glória de Deus muito excelente. E se pelo nome do Senhor vocês são vituperados, bem-aventurados são vocês. Sim, aleluia, porque em vós repousa o Espírito do Senhor. Essa igreja também tinha muita pobreza espiritual, financeira. Não espiritual não, financeira. Conheço a tua pobreza, tuas obras, tribulação e pobreza. Quer dizer que o diabo, e uma das, está aqui a tribulação, uma das tribulações que eles passavam era a falta de finanças. Os antiprogressos haviam amarrado essa igreja. Quem são os antiprogressos? São potestades responsáveis para amarrar a vida financeira das pessoas.
E não somente financeira. Quer dizer, não dá nada, dá certo. E eles dizem, vamos infernar esse homem. Vai se arrepender de ter nascido. É mentira. Aleluia. Glória, a tristeza pode durar toda a noite, mas a alegria vem no amanhecer. E por isso ele diz mais assim: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Parece que é contradição, né? Não. Uma é a pobreza financeira ou material e outra é a riqueza espiritual. Agora entendeste? Não precisa, eu te explico sem precisar muitas palavras. E você vai entender. Sim, pobres financeiramente, mas ricos espiritualmente. Como assim ricos? Claro, não são ricos os que têm dinheiro diante do Senhor. A vida do homem não consiste na abundância que possui. Falou o Rei da Glória. Mas aqueles que têm o coração quebrantado, cheios do Espírito Santo, ainda que não tenham bens, ainda que não tenham meios, eles são ricos diante do Senhor, porque estão cheios de Deus. Já vos ensinei outro dia. Ao que tem, terá muito mais ainda. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O rico sem Deus vai perder a sua riqueza. Mas o pobre com Deus vai ter. E Deus vai lhe acrescentar, porque se tem quê? Tem Deus, tem fé, tem o Espírito Santo, tem o reino. E agora, o que tem dinheiro, não tem Deus, tem saúde, não tem Deus, não tem nada. Os céus e a terra vão passar, somente a palavra de Deus. Quem tem a palavra de Deus, tem. Como diz aquele brasileiro, quem tem, tem. É pena que esses se vangloriavam com fogo de palha. Não tinham nada e achavam que tinham. Ouviste? Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Ninguém te engana, não. E eu não estou a te fazer, como viu, os falsos profetas usaram esse termo aqui para estimular a carne das pessoas. Tu és rico, e as pessoas foram vivendo isso, a riqueza financeira. Os pobres diziam que eles eram ricos, eles eram milionários, não aceitavam o estado em que eles se encontravam e andavam como se chama? Na fantasia, viviam de fantasia. Eu mesmo já passei isso, de fantasia. E pensavam que aquilo traria riqueza. Uns até lhes ensinaram, você é um Kimberlite na terra, tu carregas um poço de petróleo, você é muito mais do que você pode imaginar, você é milionário. Tudo mentira. 40 anos a sustentar os milhões nunca vieram. Não, essa riqueza aqui é espiritual, é estar cheio de Deus, é ter a palavra do Senhor. Vamos encontrar outra igreja também que era rica financeiramente, mas espiritualmente era pobre. Agora essa, viu? A igreja de Filadélfia, a Laodiceia, era rica financeiramente e pobre espiritualmente. Agora, esta aqui é diferente. Pobre materialmente, rica espiritualmente. É incrível. Aleluia. Muito forte, né? Viu? Sim, mas tu és rico. E a ofensa, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Viste? Blasfêmia. Viu? Que essa igreja era tribulada, passava mal nas mãos das igrejas falsas, como está a passar a igreja da salvação de todas as nações. Só que eles não conseguem nem pronunciar esse nome, porque têm medo do seu líder. Senão, você não pode imaginar. Se abriria as rádios, as televisões, só irás ouvir falar dessa igreja. Essa igreja passou mal. Blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas são da sinagoga de Satanás. Blasfêmia dos judeus, dos religiosos judeus. Blasfêmia daqueles que achavam que eles eram filhos de Abraão. Rejeitavam essa igreja, falavam mal, blasfemavam, ofendiam. E agora vem Jesus está a dizer, eu conheço a blasfêmia dos teus inimigos. Eles dizem ser igreja, mas não são igreja não, são a sinagoga de Satanás. Eles dizem ser minha igreja, não, não são minha igreja não, são do diabo. Glória a Jesus Cristo. Agora o Senhor vem, não temas as coisas que há de passar. O Senhor agora traz uma revelação a essa igreja. Viu?
que ia passar coisas difíceis. E o Senhor advertiu, exortou para que não temesse pelas coisas que iria passar. E Deus depois revela essas coisas. O diabo lançará alguns de vós na prisão, perseguição, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Ouviu? O diabo vai vos perseguir, vai vos atribular, vai lançar alguns de vocês na prisão para serem tentados ou provados. Vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Que coisa boa. Foi uma bênção, né? Uma revelação bem nítida e concreta. Perseguição, alguns vão para a cadeia, mas somente, ou então é só para 10 dias. Quer dizer que as pessoas já sabiam, só 10 dias. Depois de 10 dias, Deus não falha, né? Depois de 10 dias terminaria. Geralmente a prova da morte não demora. Por isso a prova da morte da igreja será 1260 dias. 1260 dias a prova da igreja. E Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas será muito, né? E esse aqui é 10 dias. Oh, crentes do mundo inteiro. 10 dias de prova. Prova de morte. Alguns para a cadeia. E agora o Senhor conforta eles, lhes diz, ser fiel até a morte. E eu vou te dar a coroa da vida. Ouviu? Quer dizer que o cristão tem que ser fiel até a morte. Possivelmente você pode passar também uma situação semelhante a essa. Perseguição, atentado de morte, tribulação de morte, a prova de morte, a prova de fogo. O Senhor fala a mesma coisa que ele falou a Esmirna. Ser fiel até a morte. Nunca negas o Senhor. Se fores executado por amor a Cristo, bem-aventurado é você. Agora mesmo, minha esposa acabou de chegar e ele estava a falar comigo. Me disse assim, olha, a obreira fulana, uma fulana obreira, passou a noite na casa da irmã dela e ela estava a ouvir rádio com a família lá, a dona da casa, e eles ainda queriam saber mais de mim. Eles mostrou os testemunhos no WhatsApp, e o esposo dessa senhora, como está nas trevas, e ele disse, quero ver a foto dele. Olhou para a minha foto e ele falou assim, olha o que ele falou, esse homem vai ser assassinado. Esse homem vai ser assassinado. Vai viver muitos anos, mas vai morrer assassinado. Viu que eles já sabem? E como a obreira também já lhes falei, são aquelas antigas obreiras, já lhes falei como será a minha morte. Já uma vez saí de uma visão terrível, uma visão, porque eu orava, Senhor, mostra-me o meu fim, mostra-me, será que eu vou dormir e acordar, estarei no céu, vou ser apedrejado, vou morrer de acidente? Como? E eu fui dormir. Sabe o quê? Sonhei eu a ser pregado no madeiro. Alguém pode dizer, que isso? Vai ser pregado no madeiro? Você está pensando que eu estou aqui para discutir a Bíblia com os incrédulos? Ouviu? Pregos grande, Pai! Quando dei o grito, saí da visão. Ah! E ele me falou, não me pediste para te mostrar o teu fim. Eu comecei a orar, dobrei o joelho, Pai, por favor, faz-me passar desse cálice. Eu te confesso, não estou em condições, não vou aguentar. E ele falou comigo, eu te ajudo. E eu falei, ok, vais me ajudar? Então aceito. Ai, gostaria que você aplaudisse, mas eu estou aqui sozinho. Glória a Deus, aplauda o Senhor, prova da morte. Viu? Somos poucos que Deus revela o fim da nossa vida. O ano e o modo da morte. É incrível. Oh, e no terceiro dia e meio eu vou ressuscitar. Glória a Deus. Mas não é isso que eu queria pregar. Vamos continuar. E diz mais assim, e eu vou te dar a coroa da vida, ouviu? Se você morrer por amor a Cristo, eles te ajudaram a receber a coroa.
Sim, quem sabe se você ficasse mais tempo, ia se desviar da fé. Isso passa com a permissão de Deus. E a igreja tem que estar preparada. E eu estou a preparar a igreja do século XXI, que ela vai passar na prova da morte. Vocês vão atravessar as águas do Jordão. Vocês se preparem. Ainda resta muito tempo. Mas a preparação já é agora. Preparem-se. Muitos de vocês vão ser executados pelo anticristo. Outros vão passar do arrebatamento. Se você partir agora, bem-aventurado és tu. Com o Senhor, claro. Você não vai passar o que os outros vão passar. Aleluia. Agora vem e diz mais assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo é que está a falar na terra. Um dia o céu reagiu contra Pedro. Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. A ele ouvi. Agora, o mesmo filho continua a ser ouvido, mas através do Espírito dele. Então, a voz soaria e diria: o Espírito Santo está na terra. Ouçam-no. E agora está a dizer aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ai daquele que não ouve o que o Espírito está a falar. Ai daquele que não praticar o que o Espírito está a ensinar. Pois Paulo fala: aqueles que estão tornarem a profanar o sangue de Jesus e fazerem agravo ao Espírito Santo no qual foram santificados, não terão arrependimento mais, ou não serão aceites. Eles se tornaram a crucificar Cristo. Um dia tiveram conhecimento da verdade, viveram a verdade, recaíram na fé, fizeram agravo ao Espírito Santo, profanaram o sangue, nunca mais alcançarão a redenção. Perderam. Por isso, quem está de pé, cuida-se para que não caia. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Ele promete, aleluia, fazer você viver eternamente. Viu? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Qual vitória é essa? Vitória financeira? No casamento? No emprego? Não. Vitória do mundo. Eu venci o mundo. E Paulo disse: combati um bom combate. E Jesus disse: eu venci o mundo. Você tem que vencer o mundo. E assim, no outro lado do Jordão, ele promete que ele vai te galardoar. Olha esse galardão: não receber o dano da segunda morte. O que é segunda morte? É incrível a segunda morte. Lago de fogo que arde com enxofre. Quer dizer que quem venceu já não vai para o lago de fogo, aonde irão os que estão no inferno e os que ainda estão na terra. Ouviste? Segunda morte. No lago de fogo que arde com enxofre. Condenação eterna. Essa é a segunda morte. Mas tem a outra igreja. A terceira. A igreja de Pergamo. E o anjo da igreja que está em Pergamo, como as coisas se repetem, onde é a semelhança, vou passar. Diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Sim, esse é Jesus que tem a espada aguda, ou então grande, uma grande espada. Aleluia. De 2 fios. Os 2 concertos estão na boca dele. Eu sei as tuas obras. Onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ouviu? Essa igreja estava todos os dias debaixo do fogo. É incrível. O trono de Satanás estava em Pergamo. Hoje na terra tem muitos tronos de Satanás. Muitos. Está a pensar que Satanás tem um trono? Tem vários tronos. O trono da ciência, o trono do futebol, o trono da tecnologia da informação, o trono da guerra, o trono dos entretenimentos,
The Wall World, eu não sei Wall World, eu não sei como é que vocês chamam isso aí. É? O trono da política, do governo mundial, o trono da economia, das moedas, do dinheiro. Dinheiro, como diz o Brasil, que é o Langa, o Zairense. Dinheiro, o trono de dinheiro. Tudo isso. São vários tronos. Trono da magia negra, magia branca, tudo. O trono da religião, que é o Vaticano, a grande Babilônia. Vários tronos. E Satanás consegue dominar o mundo através desses poderes que ele estabeleceu. Agora veja, ele está a dizer que eu conheço os pregamos, tu habitas onde está o trono de Satanás, quais as consequências das pessoas habitarem onde está o trono de Satanás. É só controlar onde está os tronos de Satanás para você ver no mundo. Controla a América, como ele está atolada na idolatria, quer no entretenimento, e outras práticas aí. O conforto. Controla onde está o Japão, onde está outro trono. Você vai ver as pessoas adormecidas. Adormecidas. Com os iPhones. Uns até vão caçar não sei o que. iPod, não sei como é que chama no cemitério. E aquilo lhes leva até o cemitério. Estão a entrar no cemitério. Ser humano estúpido. Viu aquele jogo? Para caçar não sei o que. Você chama o nome. Caçar. Tem vezes tatares levar até no cemitério. Quando assustar, entrar no cemitério. Porque caçar. Uns estão a morrer com safe. Lá em cima de uma ponte, daqui a pouco, bum! Prestem atenção. Não façam brincadeira, não. A terra é uma prisão. E ele disse, tu habitas onde está o trono de Satanás. Mas ainda assim, reteste o meu nome. É incrível. Reteste o meu nome. Então guardaste o meu nome. Não me negaste. Não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós? Onde Satanás habita. Viu? Antipas tinha sido assassinado. A fiel testemunha de Jesus tinha sido assassinado por amor a Cristo. Por causa da sua fé. Que essa igreja foi também atribulada. Um deles foi executado. Mas os outros continuaram a guardar a fé. Continuaram a andar nos caminhos do Senhor. Continuaram a amar a Jesus. Mesmo habitando onde estava o trono de Satanás. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Viu? Doutrina de Balaão. Quer dizer que no meio daquela igreja tinha indivíduos que ensinavam a doutrina de Balaão. O que Balaão ensinava? Balaão, já vos falei outro dia, o Balaão tinha sido convidado o adivinho para vir amaldiçoar os israelitas por Balaque. Não conseguiu os amaldiçoar e começou a ensinar os moabitas, ou Moabe, para fazerem tropeçar os filhos de Israel que estavam no deserto. E assim, mandaram, já vos falei outro dia, mandaram prostitutas, vão lá lhes deixar cair, ensina eles a adorarem os deuses, ensina eles a comerem carnes sacrificadas aos ídolos. E Deus ficou irado. E veio praga no arraial dos judeus, dos israelitas. Até que Finéias resolveu o problema. Matou um israelita e uma moabita. E Deus disse, gostei, o zelo, aleluia, de Finéias por mim. E assim retiro a praga. Mas Deus também abençoou Finéias para os tempos distantes, ele e a sua geração. Então, é essa doutrina. Viu? O diabo gosta de buscar as coisas do passado, assim como ele fez com a igreja católica. Ele foi buscar a doutrina da Grande Babilônia, por isso ele é chamada Grande Babilônia. Essa doutrina veio lá de Babel, a Torre de Babel, da Babilônia, lá do Ur dos Caldeus, da antiga terra de Abraão, e trouxe toda a adoração aos deuses, como o Deus do Sol, Baal e outros, a Lua, introduzido dentro da igreja católica. Agora, essa igreja também tinha a doutrina de Balaão. Ensinava aos filhos de Deus a imagem, viu? As imagens que foram implementadas lá no Vaticano.
Já o Satanás incitava, ou então ensaiava isso no meio da igreja. Da igreja viva. Você não repreendeu, é isso que vocês, não vocês estão me ouvindo, mas tem também muitos inimigos, muitos incrédulos, muitos ateus, muitos até dão amém, mas não acreditam no que eu falo. Estão sempre a murmurar. Ouviste? Esse homem foi repreendido porque ele tolerava. Eu tenho contra ti algumas coisas. É que você tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Então, como é que o líder, o pastor, o anjo da igreja deixava que as pessoas ensinassem outras doutrinas? Tinha que lhes repreender, se estava com vergonha. Não quero escandalizar, não julgue para que não seja julgado. Ouviu? Vocês estão a dizer que eu estou a julgar. Olha, esse homem foi repreendido. E com consequências muito graves. Se ele não mudasse. Eu tenho contra ti algumas coisas. Porque no meio de ti tem pessoas que estão a ensinar a doutrina de Balaão. E Balaão ensinava os filhos de Israel a tropeçarem. Comendo carne, adorando deuses, carne sacrificada aos ídolos. E esse pastor, ou esse apóstolo, esse líder, tolerava isso. Deixava. Deus sabe. O quê? Por isso eu estou a falar noite e dia. Se vocês não deram conta. Olha a palavra de Deus. Em boa hora que eu vos trouxe o estudo do Apocalipse para vir desvendar. Talvez você também anda a indagar, mas o apóstolo também não deveria. O apóstolo devia só pregar. Deixa isso com eles. Quem é que disse isso? Ai de mim se eu não falar a verdade. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não repreender o pecador. É melhor a repreensão aberta do que um falso amor encoberto. Que parece que é amor, mas atrás não existe amor. Ouviu? Os beijos falsos, como de Judas. Traição. Aquele que te repreende, ele te ama, porque ele quer ver o teu bem. Mas o que não te ama vai te bajular, para que você vai tropeçar. Ouviu? Está aqui. E diz mais assim. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que infelizmente, ele também tinha os nicolaítas, quer dizer que aqui havia muita semente ruim, muito fermento velho, muito veneno na igreja de Pergamo. Lá estavam os balaitas, e lá estavam os nicolaítas. Viu? Tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Deus aborrecia e ainda aborrece as doutrinas dos demônios, quer de Balaão, quer dos nicolaítas. Eu aborreço, falou o Senhor. Arrependa-te, viu? Tinha que se arrepender porque ele tolerava isso. Está a pensar que é brincadeira, né? Arrependa-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Viu? E diz assim, é melhor se arrepender à igreja. Se não vou vir com a espada da minha boca e vou batalhar com eles. O grande eu sou. Está a prometer vir batalhar com eles. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Os vencedores do mundo. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Galardões, vários galardões no céu. Aos vencedores, o Senhor promete lhes dar o maná que está escondido no paraíso. Oh, aleluia! Não é o maná que comeram os israelitas e morreram. Glória a Jesus. Não é isso aqui não. Eu vou lhes dar de comer o maná, quem vencer, que está escondido. E vou lhe dar uma pedra branca. E na pedra terá lá um novo nome. O meu novo nome, viu? Ele está a dizer assim. Somente aqueles que vencerem é que receberão essa pedra. E os que receberem essa pedra é que vão conhecer esse nome também. Senão aquele que a receber. É incrível. Muitos galardões, muitos mistérios vão te surpreender no céu. Aleluia. Mas você tem que vencer. Por isso as 7 cartas terminam ao que vencer.
Vencer o quê? Eles vos ensinaram a vencer o quê? Miséria. Vencer as vicissitudes dessa vida. Não. Você pode vencer as coisas desse mundo e triunfar, e ser famoso, e aparecer, e ser rico, ser grande. E você não venceu. Quer vencer o pecado, que é o mundo. A quarta carta tem a ver com a igreja de Tiatira. Isso diz o Senhor, o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, viu? Olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes ao latão reluzente. Sim, pés como que saíram da fornalha, refinados, olhos como fogo. Como fogo não, olhos de fogo. Glória a Jesus. Eu conheço as tuas obras, outra vez, conhece. O Senhor conhece as obras de todo mundo. E o teu amor, e o teu serviço. Ouviu? Obras, amor, serviço. Serviço o quê? No Evangelho, na obra de Deus, no reino de Deus. E a tua fé, uma igreja de muita fé, de muito amor. Sim. E a tua paciência. Paciência é resultado das tribulações, como já vos falei aqui. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Que coisa linda. Quer dizer que cresceu. Mas outros estão a redarguir, estão a voltar para trás. Estão a diminuir, estão a descrescer. Não, nós somos como uma viatura em movimento. Temos que avançar, temos que subir os degraus da vida, temos que subir a escada de Jacó. Quanto mais você subir, mais cresce em tudo. No amor, na fé, na paciência, na palavra, tudo. E Jesus está a dizer, as tuas últimas obras, aleluia, são mais do que as primeiras. Mas a igreja que nós vimos a primeira, lembra-te onde você caiu, pratique o primeiro amor. Aquele tinha diminuído, tinha retrocedido. E essa cresceu, é incrível. Efésio diminuiu, agora Tiatira cresceu. Glória a Jesus Cristo. Mas tenho contra ti alguma coisa também errada. Estava lá na igreja. Que toleras que Jezabel, meu Deus, quer dizer que o diabo só viu igreja de Jesus. Olha o fermento velho. Olha o joio. Olha a infiltração. Quer numa como noutra. Doutrina dos Nicolaitas, a doutrina de Balaão. Agora, olha só aqui. Eu tenho contra ti algumas coisas. Que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Ouviu? Naquela igreja tinha lá uma mulher chamada Jezabel. Assim o diabo é que lhe batizou com esse nome, tirando a Jezabel do quê? A mulher da Acabe. Que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, espírito da adivinhação, porque se não é profeta de Deus, profetiza na autoridade dos demônios, e se alguém profetiza na autoridade dos demônios, não é profecia, mas é adivinhação. Já naquele tempo, havia esse perigo, já havia essa infiltração. Agora hoje, não, hoje, olha aí, hoje não é porque é infiltração, domínio total. Ontem não havia domínio total. Veja que o Senhor elogia e depois fala da infiltração dos agentes secretos de Satanás no meio da igreja. E o Senhor vem e desperta a igreja. Sabe, esse que está a ensinar aí é falsa profetisa. Eu tenho a certeza, depois que recebeu essa revelação, removeu essa mulher da igreja. Tu toleras que a falsa profetisa, chamada Jezabel, ensine e engane os meus servos. Ouviu? Geralmente as falsas profetisas ensinam mentiras. Recebi alguém no domingo, veio de uma província, não vou falar o nome, que ele estava na rua, passar, cruzou uma mulher jovem, mais jovem do que ela.
e que lhe mandou umas profecias. E a senhora assustou. E depois fez o acompanhamento. Eles fazem acompanhamento. Tem que fazer acompanhamento. Depois, daqui a pouco, vai vir em casa. Chegou em casa. Muita profecia, muita profecia, muita profecia. Até que chegou o quê? O ponto final. Agora é hora de fazer pacto com as trevas. Oh, como assim? Ah, aqui já não há mais dizer como assim. Nesse nem não. Aqui vocês vão ter que fazer o que eu vou mandar. Vocês vão se envolver com as trevas. E quem dizer não vou lhe matar. Você não imagina o apuro da senhora com a sua casa. Você não imagina o preço que a senhora pagou. Teve que viajar para vir ter comigo. Perturbação e mais perturbação. Não conseguiu lhes matar, mas infernou a vida deles. Ouviste? Está aqui. E vocês querem que eu cale contra essas Jezabelas, esses Nicolaitas? Vocês querem que eu me cale? Ah, mas eles não estão dentro da tua igreja. Por que você está a falar? Esse povo é do Senhor. Eu vim mesmo para anunciar a todo mundo. Eu vim para resgatar essas ovelhas todas. Vim para acordar os que estão a dormir. Vim para despertar o povo do Senhor. Essas ovelhas pertencem ao Senhor. Viu? E ele tolerava. Ai de mim se eu tolerar a Jezabel. E começa a ensinar falsa doutrina. E se alguém me pergunta, o que tu achas? Não, é mulher de Deus. É mulher de Deus. Ele está fazendo a obra do Senhor. Está fazendo o quê? Ou sim ou não. Ou é ou não é. E temos que chamar as coisas pelos seus nomes. Ai de ti, ó Tiatira, tu toleras que Jezabel, a mulher que se diz ser profetisa. Viu? Há muito tempo que isso começou. E controlam-se muitas mulheres com espírito de adivinhação e vão dizendo que são profetisas. Profetiza fulana. Qual profetiza isso? E não são mulheres, claro. E ensine engano os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ouviu? Ensinava que era normal se prostituir. A mesma coisa que fez também quem? A outra. A doutrina de Balaão. E comiam o que era sacrificado aos ídolos. E dizer que era normal. Está a exagerar, Deus vai entender. Tem até pessoas que estão a ensinar que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Você está perdido, você que acredita nisso. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Se você acreditaste um dia, grande blasfêmia. E essa blasfêmia não é contra Jesus, é contra o Espírito Santo. Mas se fizeste na tua ignorância, então será contra Jesus. Mas a partir de hoje que você está a saber, já não será contra Jesus, será contra o Espírito Santo. Você duvidar hoje, blasfêmia contra o Espírito Santo. E quem blasfemar contra o Espírito Santo está perdido eternamente. E se vocês não queriam saber, sim, eu vim para, glória a Deus, levantar os lugares baixos e para bater os lugares altos. Brinque! Isso é falta do respeito, é brincar com o nome do Senhor, com a santidade de Deus. Sabe quem é Jesus? Jesus é o Criador do céu e da terra. Você vai dizer que ele se prostituiu? Que ele andou com a Maria Madalena? Isso é uma das maiores blasfêmias que Satanás está trazendo na terra. E muitos estão a acreditar nisso. Então a Bíblia é mentira. Quando fala que não houve engano, nem na sua boca houve engano. Aquele que morreu sem pecado andou com a Maria Madalena. É o diabo já está condenado. O diabo já não tem salvação, mas ele quer levar muita gente no inferno. E por isso vem trazendo essa mentira. Isso já não lhe afeta a ele. A Satanás já não lhe afeta. Aliás, Jesus falou, ele sempre pecou. É um pecador, está sempre a pecar. Quando ele quiser falar o que é próprio, fala. Já está condenado. Já não vai se livrar mais. Ele pode aumentar os seus pecados, o salário dele já está determinado. Aí, como mais ou menos alguém já lhe julgaram, e lhe condenaram. E ele também foi julgado e condenado. Ouviste? E ele quer levar você. Oh, geração incrédula. Está aqui. Essas doutrinas hoje tomaram o controle da igreja. Se ontem eles se infiltravam, agarravam o mais fraco, o forte lhe resistia. Ao mais fraco lhe agarravam, acreditavam neles. E ele está dizendo, meus servos,
Mas nem todos, porque toda a igreja não estava atolada nisso. Porque se toda a igreja estivesse atolada, não haveria boas obras, não haveria amor, não haveria paciência, não haveria elogio. Algumas pessoas já tinham caído, mas a culpa caiu sobre o líder da igreja, o anjo da igreja. Como é que você está a tolerar isso? Você tolerar Jezabel, essa falsa profetisa, ensinar os meus servos. Por isso Deus veio despertar. Eu tenho a certeza naquele dia, depois que a revelação que chegou até a esse anjo, foi expulsa essa mulher. Eu também já passei isso. Já entrou uma Jezabel, com o espírito de Jezabel no meu ministério, e ele queria fazer ensinamentos à parte. Ensinamentos à parte, eu nem sabia. As pessoas me falaram, tem uma mulher que arrasta multidões. Esse grupo que ele traz, também os leva no monte, os leva para as vigílias. Sabe disso? Não, não sei de nada. O que fazem lá é pura doutrina de demônio, muita adivinhação, muita profecia, muita adivinhação. Passam a noite a gritar, a dançar, a profetizar. Quando chegavam na igreja, se comportavam como crentes da igreja da salvação. Eram tão fiéis. E na altura eu não tinha mulher. Olha, veio a líder dela, a Jezabel, e ele me disse, apóstolo, eu tenho uma revelação. Tem duas irmãs que o Senhor me mostrou para te apresentar com elas, e eles vão fazer o trabalho do apóstolo. Tudo mentira. Vão lavar a tua roupa, vão preparar a comida. Aquilo tudo era trabalho de Satanás para infiltrar agentes secretos do inferno, que é para virem mais ou menos que me tentar ao sexo. Geralmente essas mulheres eram solteiras que ele queria introduzir. E eu lhe falei, não. Ai, não, mas é Deus. Não se preocupa. Se é Deus já, eu vou me entender com Deus já. Outro dia veio, apóstolo, eu tive uma revelação quando estavas a pregar. O apóstolo tem que pôr água na banheira, numa bacia, e lavar os pés dos membros. Mas quem vai comprar as banheiras sou eu. Eu falei, não. Profeta sou eu aqui. Eu não vou admitir outros profetas. Quem é o profeta aqui sou eu. Não vos contei a história de uma igreja onde eu fui pregar. Essa até lhe popei, né? Só lhe rejeitei. Eu fui pregar em uma igreja também dos falsos profetas. Que é uma senhora que me implorou. Ok, aceitei. Cheguei lá, o próprio líder fugiu, nem estava lá. Inventou uma viagem. Ele me convida e foge. Aí depois que eu cheguei lá, quando comecei a pregar, preguei. Depois comecei agora a fazer libertação nas pessoas. Uma igreja endemoniada. Vi umas 4 ou 5 mulheres posicionaram, se posicionaram à frente. E eu não entraram na bicha, porque eu estava a orar pelas pessoas na bicha. Tinha muita gente. E eles se posicionaram ao meu lado. Bom, eu pensei, assim são as obreiras da igreja, estão aqui para me ajudar, vocês vão manifestar demônio, não tem problema. Bom, tu a ver, não estão a segurar em nada, mas começaram a profetizar em coro, língua, olha, estou a ver. Ei, calma. Eu falei, calem as vossas bocas, aqui o profeta sou eu. Bem escandalizadas. Se encolheram. Quando terminei, fui embora. Chamaram a senhora que me convidou. Não queremos ver mais aqui esse pastor. Esse pastor, primeiro, já não lhe vimos com aliança. Não tem aliança por quê? Esse pastor deve ser engumbide. Não tem aliança, está a trazer pessoas aqui. Não queremos mais isso aí. E a senhora me ligou, criasse um escândalo, como? Não, só que não te avisei, aqueles são as mandonas, são as patroas, o pastor está no bolso delas, eles é que mandam, o pastor depende delas. Aí ele disse, não, brincam com o pastor deles, comigo não brincam. Disseram, não quero, eu disse, também não preciso lá. Igreja, eu falei, igreja cheia de demônios, eu não vou mais vir aí. Ouviste a história? Vamos ao que nos diz respeito. Sim, cuidado com a Jezabel. Diz mais assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição
e não se arrependeu, viu? Essa é prostituição também espiritual. O tempo está cumprido, Jackson. Prostituição espiritual. Quer dizer que quando alguém adora outros deuses, isso também se chama prostituição. Quando alguém idolatra, quer o homem, mais, qualquer coisa, chama-se prostituição. Por quê? Quando nós deixamos adorar o único que é digno de honras e glória, e demos glória ao trem, traímos o marido e vamos se prostituir com outro. Por isso a igreja católica ela se chama a Meretriz. E as outras igrejas também do mundo. Estou a falar igrejas cristãs. Não estou a falar do islamismo, não. Estou a falar das igrejas evangélicas e a mãe deles. São prostitutas, meretrizes. Deixaram de adorar o Cristo. Adoram os demônios. Doutrina de demônios. Paulo advertiu isso. E nos últimos dias, veja, já no tempo dele existia, mas eles não conseguiam tomar o controle da igreja. Hoje já tomaram o controle. Muitos se apostatarão na fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Esses espíritos enganadores pode ser que se manifestam através da doutrina de demônios, pode ser através de profecias, viu? Da palavra e da revelação. Falsa revelação, palavra dos demônios. Espíritos enganadores. Controla as igrejas pentecostais. O espírito enganador é o Senhor naquela igreja. Tudo são demônios, visões demoníacas. Você vê quando o Benny faz assim e deixa cair as pessoas. Quem é que deixa cair aquelas pessoas? São demônios. Deus não maltrata as pessoas. O demônio é que maltrata. Uns batem com as cabeças no chão, uns batem na parede, uns rebolam porque é Espírito Santo. Demônios é que fazem isso. Isso é espírito enganador, aquela doutrina de cai-cai, do Tibi Joshua, do Ben-Hinn. Espíritos enganadores, as doutrinas dos pentecostais. Por causa do espírito que se manifesta lá, não é Espírito Santo. Eu vi o Abir Santana deixou cair pastores no altar, um deles sangrou a câmara. Deus faria isso. Bateu com a cabeça, sangue. Tss. Viu? Ana Paula, faladão, e ficou endemoniada no que dentro do que do altar, a cantar. E vocês pensaram, ficou cheia, ficou endemoniada. Não é a mesma coisa que faz o quê? A Ivete Sangalo. Você vai para o Brasil e vai dizer, esse homem sabe muita coisa. Eu conheço. Ivete Sangalo, não sei se é Sangalo ou Zangalo, não fica endemoniada lá no palco. Como ela não é música gospel, disseram que aquilo é demônio. Agora, esta música gospel, como a Ana Paula, disseram, não, está cheia. Cuidado! Daqui a pouco os brasileiros vão tirar isso. Você não imagina aquelas palavras que eu falei do irmão, nem irmão de chamaria até, o Lázaro, aquele Lázaro aí. Todos os dias está a nascer uma mensagem gravada sobre essas palavras. O outro diz assim, um que se intitula apóstolo lá da África, está falando que o irmão Lázaro foi para o inferno. Acompanha e dá as tuas ideias, ou então teu ponto de vista. Olha, eu fui obrigado até de ver lá, eu falei, o Brasil está acordado. A maioria disseram, tem razão, você é um falso profeta. A maioria, são poucos, não julga, não julga. Não vi todos os comentários, alguns que eu vi, a maioria disseram, foi um adúltero. Eu confirmo que foi para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. A terra acordou. Aleluia. Daqui a pouco vamos apanhar já essa aqui e vai dizer, olha, ele falou que a Ana Paula, assim me acompanham, querem ganhar dinheiro com as minhas mensagens, está vendo? Eles se controlam as passagens, como é? As passagens assim, mas que eles acham que eles podem faturar. Tira só aquele bocado e faz um vídeo mais ou menos de 2 minutos, 5 minutos, 10. Como esse que eu falei, Ana Paula ficou endemoniada. Alguém já vai fazer. E ele vai meter aí, o homem da África, aquele que se intitula apóstolo, está a dizer que Ana Paula é endemoniada.
E as pessoas vão ver lá para ganhar dinheiro no YouTube. Ouviu? Ele não lhe importa se é ou não é, é importante o que ele quer é dinheiro dele, só acabou. Se fosse, Ivete Zangalo, se fosse um cantor gospel, aquelas manifestações que ele faz, toda torta, endemoniada, iam dizer, está cheio do Espírito Santo. Mas como é cantor secular, está endemoniada. O que acontece nas igrejas pentecostais, quero o rodopiar, plantar bananeira, cair nos poderes do Espírito. Eles não dizem que estão a cair no poder do demônio. Ou então o Espírito está a deixar... Quer dizer, uma coisa é as pessoas caírem endemoniadas, porque Deus quer libertá-los. E outra coisa é dizer que é o poder de Deus está lhes deixando, estão cheios do poder. Ok, o terceiro está cheio do poder e por isso caíram. Vais lá, você que é brasileiro, controla e vais ver as práticas semelhantes das espíritas, do candomblé. As pessoas a girar, e não cai. Parece aquilo é um redemoinho incrível. Aí a tocava tu. Lá, como vocês sabem que são demônios, são bruxos, você diz, olha os bruxos. Agora eu vejo as mesmas práticas. Ai não, eles imitam. Mentira! Não tem nada de imitação. A única coisa que aconteceu é que tem dois tipos de lobos. Lobo disfarçado e lobo natural, sem disfarce. O espírita é um lobo sem disfarce. E esses aqui, lobo com disfarce. E muitos até nem sabem. Você está pensando que muitos sabem? Muitos nem sabem. Eles estão a seguir essa doutrina cegamente. Infelizmente. Mas tem lá demônios. Ontem volto a falar, talvez minha mensagem vai terminar aqui nessa carta. Ontem volto a falar, eles não tomavam controle da igreja total. Alguns movimentos. E que eram expelidos pelo líder da igreja. Hoje, os líderes são essas pessoas. Que ontem eram pessoas que eram introduzidas. Hoje são os líderes. Quem vai escapar assim? Porque se o líder está bem, todo movimento errado, herege, toda doutrina de demônio, todos os erros, Deus vai lhe revelar. E ele vai separar aquilo. Ei, alto com isso. Como eu fiz com aquela senhora. Mas, se é o próprio líder que já guiando outros cegos, mas não existe somente doutrina de demônios, também existem, espíritos enganadores, existe também doutrina de demônios. Espíritos enganadores, doutrina de demônios, como a doutrina do coaching, doutrina da prosperidade, teologias, não importa se é sistemática, se é sistemática, se é prosperidade, teologia, não sei do que, tudo doutrina de demônios. Sai do meio deles, povo meu. Mas, e diz mais assim, o Senhor diz, eu vou lhe pôr na cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Viu? Essa mulher ia ficar doente, ela é literária. O Senhor poderia lhe ferir gravemente doente, e todos aqueles que deram crédito a essa doutrina seriam atribulados, mas está vendo a tribulação do ímpio? É para morrer. Enquanto que a tribulação do justo é para viver, e ele vai sobreviver em meias lutas, e as tribulações vão lhe fazer bem, o ímpio não. O justo cai e levanta, como diz a Bíblia, mas o ímpio caiu, nunca mais vai levantar. Essas são as tribulações, essa queda que você está ouvindo aí. E o Senhor prometeu tribular esses ímpios, se não se arrependessem. Viu? O Senhor ainda lhes deu a oportunidade, a mesma Jezabel, o Senhor já lhe tinha dado a oportunidade para que se arrependesse. O Senhor já lhe tinha repreendido. Mas ele disse, não tem problema não. Eu estava a falar hoje a uma irmã, eu falei, cuidado com os bruxos são obstinados, os feiticeiros são obstinados, podes ir porque o inferno é mentira.
E eu lhe falei, no meio dos 1000, talvez só 10 podem se converter a Cristo. Não sei se até falei certo. 10? Sabe o que é obstinação? Dispostos a servir a Satanás até a morte. Dispostos a morrer por amor a Satã. Nada lhes muda. O Senhor repreendeu ela, ele continuava com as suas doutrinas. Agora já tinha terminado a repreensão para essa mulher. O arrependimento não era mais para ela, é para os que se adulteraram, se prostituíram com ela, ou que praticaram essa doutrina. Mas a ela, já a sentença saiu. Eu vou lhe pôr na cama. Agora os que se adulteraram com ele, se não se arrepender, vou lhe atribular. Ouviu? É esse Jesus que as pessoas estão a brigar com ele. Quem está a falar isso é Jesus. É esse Jesus que tem olhos de fogo. É esse Jesus que tem a espada aguda. E como a igreja ainda não entendeu quem é Jesus, viu? Diz, eu vou lhe pôr na cama. Mas o Jesus que apresentaram nesse século, ele não faz isso. Não, acho que Jesus faria isso. Está dizendo, eu vou lhe pôr na cama, gravemente doente. E farei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins, os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Viu? Vou matar os filhos dela. Eu vou matar os filhos dela. Primeiro eu vou lhe pôr, não, viu? O Senhor vai lhe humilhar, não vai morrer logo. Gravemente doente, para todos verem, como ele fez com o faraó. Não matou o faraó, mas lhe humilhou para todos verem. Eu vou lhe pôr na cama, bem ferida. Vou matar os filhos dele. Vou atribular aqueles que se prostituíram com ele. Para que todas as igrejas saibam quem sou eu. A mesma coisa que eu disse. Para que todas as nações saibam quem sou eu. A Faraó, eu te levantei para que o meu nome fosse glorificado e conhecido. E todos soubessem quem sou eu. E o meu poder, aleluia a ti. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Agora veja. Diz mais assim. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Isso é que sempre Deus faz. Cada um segundo as suas obras. Os maus, segundo as suas obras, vão para o fogo. E os bons, segundo as suas obras, vão ser galardoados. Prêmios. E vem aí os prêmios. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, todos quanto não têm esta doutrina de Balaão, da Jezabel, e não conheceram, como se diz, as profundezas de Satanás. Viu? Se não era um espírito somente que estava a enganar essa senhora. Esse era uma bruxa. Só os bruxos é que conhecem as profundezas de Satanás. É possível que o homem de Deus também conheça. Os homens que mais buscam a Deus conhecerão as profundezas de Satanás. O próprio Senhor revela as astúcias, as táticas de Satanás. Por isso, Paulo falou das coisas do outro mundo. Falou da intensiva guerra nas regiões celestiais. As hierarquias satânicas ou do satanismo. Os principados, as potestades. Ele nunca foi bruxo, Paulo. Mas Deus é que lhe revelou essas dimensões, essas hierarquias, esses níveis dos anjos caídos. E ele faz também, hoje assim, para o homem conhecer as profundezas de Satanás. Assim ele me fez conhecer as profundezas de Satanás, mesmo não tendo tido contato com as obras do ocultismo. Aliás, a palavra de Deus é luz, e a luz revela o oculto. Mas ele se contaminado com essa doutrina de bruxaria, doutrina de demônios, doutrina da feitiçaria. E a vós todos que não conhecestes, como é? Calma aí. Eu vou a vós restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, ouviu? Esta doutrina. E não conheceram, como se diz, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha.
Conhecer as profundezas de Satanás sem estar selado é perigoso. Viu? Quando vocês querem vos abrir o jogo das coisas do satanismo, conhecer a maçonaria, as pronúncias como eles adoram, não sei o quê. Você não sabia que todos esses que fazem essa investigação, investigam a bruxaria, investigam a cabala, a magia negra, terminam na bruxaria. Se nunca foi feiticeiro, vai tornar feiticeiro. Então, cuidado para não se envolverem com essas coisas. E por isso você vê até na internet, as pessoas estão a se tornar feiticeiro. Por tanto, investigar sites da bruxaria, daqui a pouco você virou feiticeiro. Então, cuidem também dos vossos filhos. Há sites que são proibidos. Aliás, o tema é esse. Aliás, lá na porta está assim. A entrada, não a saída. Entrou, não sai. A não que esteja selado. Selado é o quê? Salvo. Os salvos, selados, podem entrar até nesses sites. Podem investigar isso. Não vai acontecer nada. Mas também mesmo os selados, cheios de fortalezas. Não é somente o facto de ser salvo. Porque se você é salvo e você não tem fortaleza, não tem uma vida, não cresceu ainda, não vão te destruir, mas vão te atribular. E essa tribulação pode te levar a deixar cair. Cuidado. Mas há homens fortes no espírito, resultado de uma vida com Deus, sim. Esses até, glória a Deus, podem ir na reunião da bruxaria. Não é que foram lá para assistir, mas Deus pode lhes levar até lá. Pode ir no inferno e sair. Pode conhecer todas as práticas das trevas e não vai acontecer nada, porque eles já é um betão armado. Agora veja, e diz mais assim: o que tendes retém, o que vocês, eu não vou vos dar mais outra carga. A palavra que eu já vos ensinei que vocês vão guardar. Ainda bem que vocês não conhecem as profundezas de Satanás, não receberam essa doutrina maligna dos demônios. Agora guardem o que vocês têm. Pois ao que vencer e guardar até a fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ouviu? Alguém me perguntou onde? Olha o poder sobre as nações. Está pensando que agora? Não, no milênio. Lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Esse aqui é o domínio sobre as nações, o governo de Cristo, e Ele vai governar com os seus vencedores. Glória a Jesus Cristo. Receberão domínio sobre as nações como o Senhor recebeu. Oh, aleluia! Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Esse também é uma recompensa, é uma distinção, um prêmio. Estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cuidado. Alguém tem dúvida? Eu acho que tem que terminar. Quantas cartas expliquei hoje? 1, 2, 3. 3 cartas. Hoje foi muito bem, né? 3 cartas. Ao todo já são 4. Então, a próxima da sexta-feira, vamos terminar com as cartas. Mas não, deixa, vou fazer a 4ª carta. Ok. E a 5ª no todo. A 5ª carta, a igreja de Sardo, porque ela é a mais curta também, né? E o anjo da igreja que está em Sardo escreve. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Viu? Jesus, que tem os 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo se chama Espírito do Filho de Deus. O Espírito de Jesus. As 7 manifestações do Espírito de Jesus está em Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. E as 7 estrelas. 7 estrelas. Já vimos aí as 7 estrelas. São os 7 anjos, né? Das 7 igrejas da Ásia. 7 líderes, 7 apóstolos. Eu sei as tuas obras. Que tens nome, que vives e estás morto. A maioria das igrejas desse século está nessa condição aí. A maioria dos crentes estão nessa condição aí.
Eu conheço as tuas obras. Essas obras não eram boas. Não. Tens nome que vives, mas estás morto, infelizmente. Você vai encontrar milhares e milhares ou milhões de cristãos nessa condição. E acham que são filhos de Deus. E acham que vão para o céu. E acham que são conhecidos de Deus. E acham que não vão para o inferno. Infelizmente. Para não falar até uns deles nem acreditam na existência do inferno. E são cristãos. Um Deus cheio de amor. E outros acreditam, tem um terceiro lugar para além do inferno. O purgatório. E outros dizem, tem inferno e céu somente. Mas Deus jamais vai lançar o crente no inferno. Quando eu falei dos pastores feiticeiros de Angola, o Tony Calado deu uma live, um tema lá na igreja dele, nessa live. Diz assim, crente bruxo? É possível? E como assim aqueles marionetas lá dos escravos dele disseram, não, não é possível. Não é possível. Por que ele não me respondeu e dizer, aquele homem lá no deserto está a falar assim? Mas eu falei, Tony Calado é bruxo. Eliseu é bruxo. Ismael é bruxo. Falei isso. Sofia é bruxa. E ele não falou por quê. E eu dei uma gargalhada, né? Como o povo entende, mas pensa, um também me perguntou. Graças a Deus esse rapaz hoje é obreiro. Esse aqui tive cuidado no tempo do confinamento. Lhe falar claramente. Ele me tinha perguntado assim. O obreiro Jó. Ele parece que já esqueceu. Mas eu até hoje me lembro. O obreiro Jó me disse, apóstolo, mas como um homem que prega cristocêntrico ter pacto com o diabo? E eu lhe respondi, e quem que te disse que todos que pregam Cristo são de Deus? E eu lhe falei, está escrito, naquele dia vocês vão me dizer, Senhor, em teu nome nós pregamos, expulsamos demônio, curamos enfermos. E Jesus disse, nunca vos conheci. O rapaz assustou. É verdade. Ok. Então, mas eles vão dizer que eles fizeram isso que estão a fazer agora. Mas ele vai responder que eu nunca vos conheci. Ou mesmo Jesus fala e diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? Ou você está pensando que os judeus ensinavam Satanás? Os fariseus, saduceus, doutores, os escribas. Eles não ensinavam o diabo. Não ensinavam pecado, ensinavam justiça. Então eram de Deus. Não. O problema não está em ensinar, em viver. Eu posso falar coisas boas, posso vos pregar Cristo, sem mistura, sem teologia, sem o coaching, sem as motivações, sem prosperidade. Mas se eu, que falo a vocês, não vivo, eu sou falso profeta, serei um hipócrita aos olhos de Deus. Vocês vão acreditar que eu sou homem de Deus, mas Deus vai falar, olha o mentiroso hipócrita, parede branqueada. Ouviu? Se o homem que prega Cristo pode ser falso profeta, agora imagine esse que estava a pregar demônios, Satanás, que é doutrina de demônios. Não, vocês não entenderam. Se os que pregam desde a manhã até a noite, o arrependimento, como o Júlio César, como o David Warr, são falsos profetas. Agora imagine esses que estão a pregar a doutrina de demônios, visivelmente, pregam dinheiro, motivam as pessoas, nunca falam da palavra de Deus, filosofia, psicologia. Ouviu? Está aqui. Aleluia. Tu dizes que estás viva, mas tu estás morta, ó igreja. Por quê? Então, mas por que uma igreja está morta? Por que um cristão pode ser feiticeiro? Preste atenção. O diabo gosta de infiltrar os seus agentes na igreja. O joio. E não pense que quando eles entram no nosso meio, eles vão se comportar como o diabo. Eles se comportam mais como cristão do que o povo cristão, se você não sabia. Qual é a finalidade? Para agarrar as ovelhas, para enganar as pessoas. Ele tem que enganar para prender as pessoas.
Eles têm laços, suas mãos são armaduras, são ataduras. Quem dá crédito nele e agarra. Só mais tarde que ele vai dar conta. Viu essa senhora que eu falei agora aqui? No princípio ela acreditou porque a senhora veio com revelação. Pá! Como assim? Como ele sabe? Mas mais tarde já que ele mostrou, quando começou a ensinar, começou a falar das sereias, que é normal. Oh, mas como? A Bíblia fala? Não, é mentira. É normal. Como essa aqui, que estão a dizer que Maria andou com Jesus. Alguém pode dar crédito nisso? Um neófito, um estúpido espiritual, pode dar crédito nisso? Porque ele não lê a Bíblia. Mas quem conhece a palavra vai negar porque vai ver que a palavra diz que Jesus morreu sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado. Então, se ele andou com uma mulher, é pecado, porque não era a mulher dele. Se o chamado de Deus fosse para casar, ele casaria. Jesus casaria. Mas seu chamado foi de eunuco. E por isso não poderia quebrar o pacto. Agora imagine dormir com uma mulher. Se casar seria pecado para Jesus. Agora imagine dormir com uma mulher. Mas alguém pode dar crédito a essa mentira. E esse alguém achar que está vivo. E esse alguém achar que está de pé. Os que seguem a doutrina de demônios, eles acham que estão de pé. Os pentecas, eles acham que o Espírito Santo é que eles usam. Os promotores sociais, eles acham que aquilo é palavra de Deus. Os pregadores do dinheiro, eles acham que Deus também é um Deus que dá dinheiro. Valdemiro Santiago e o seu povo, talvez ele não, mas o seu povo, o povo do Valdemiro Santiago acha que estão a adorar a Deus. Nunca nem sequer indagam, mas calma aí, ele não fala do céu por quê? Oh, mas por que ele não prega do céu? Oh, então será que não há céu? Ninguém faz essa pergunta por quê? Porque esses são, como eles têm pacto com as trevas, têm poder para manipular as pessoas. As pessoas não conseguem nem sequer questionar, nem pensar. Questionar até muito longe. Pensar. Mentes cauterizadas. Há uns que se esforçam e pensam, ele pode ver que vai dar resposta. Não quero pecar. Não quero pecar. Está amarrado, está amarrado. Isso é blasfêmia. Até vai expulsar demônio. Sai, demônio! Sai! Afinal, Deus está lhe mostrar e ele vai expulsar o demônio. Loureiro, Carla Maria João. Maria Domingos, Sequele. Ouvistes, povo da terra. E a Bíblia está a dizer, você está a dizer que estás vivo, mas já estás morto. Como? Por causa da vida do pecado. Quando eu falei do Lázaro, eu falei assim, essa mensagem que está a correr lá no Brasil. Não entrou ainda em grandes sites ou então em grandes canais que tem muita visualização. É mesmo desses miúdos aí que tem alguma visualização como as minhas. Eu até tenho mais, né? Tem assim umas 10, 5. Ganharam mais visualização talvez por causa de mim. Uns estão a começar agora, mas já tem uns 10 mil. Só com o meu vídeo. Olha aí, quando eu falei do Lázaro que foi para o inferno, eu falei, mas você pensa que... Ai, Deus é que sabe, só Deus é que sabe onde é que ele foi. Você deve saber onde é que o que morreu foi. Você não conhece a vida dele. Se você sabe que é crente, mas vive em pecado, você não pode dizer, por fato de ser crente, foi para o céu, foi para o inferno. Mas como eles estão com mente cauterizada, e eles não podem entender a palavra de Deus, então eles vão achando que a palavra de Deus é aquela que eles acreditam. Que o ímpio vai para o céu, Deus é bom, Deus vai perdoar, Deus já perdoou. Não. Ser vigilante. Confirma os restantes que estavam para morrer, viu? A maioria já tinha morrido. Essa morte é que? Espiritual. Viviam, mas mortos. E lá no mundo das trevas chama os mortos em pés. Confirma os restantes que estavam para morrer. Eles também estavam para morrer. Quase a maioria da igreja estava morta. Algumas pessoas ainda conservavam a santidade de Deus, mas a caminho do precipício, a caminho da cova. E agora foi advertido o homem. Confirma esses aí.
que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Viu? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrependa-te. Viu? Por que arrependimento? Tinha se desviado. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. O Senhor vem como um ladrão. Da meia sobre ti virei. Quando a morte vem, quando o Senhor cefa, quando o Senhor corta as árvores, eles sabem? Esses brincalhões que estão a brincar, daqui a pouco muitos vão cair na cova. E essa palavra é para eles. Eles só controlam. Olha, colocaram pessoas aqui no canal. Olha o que eles fazem. Controla só o que lhes diz respeito. Mais ou menos assim onde eu falei, o fulano bruxo, ele aponta os minutos daquele que desde o vídeo. Olha, no minuto X, a X falou isso e aquilo. E ele vai mandando. E as pessoas vão correr até lá. Mas uns estão a ver. Mas esses aqui só vai controlar. Responder, não responde. Então sempre infiltrar os seus espias, estão a lhes dar notícia. Sempre que eu estou sempre a falar, não responde. Oh, que coisa caricata. Como então assim? Porque você viu? Parece que quando falo mais dos falsos profetas é quando a rede vai mais, né? Porque o diabo ganha muito com os falsos profetas. Porque senão em breve eu vou ouvir como ladrão. Quando eu virei, você não vai saber nada. Não vai se aperceber. Ouviu Ludmila Salvador? Virei como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Para vir quê? Você está pensando que essa vinda é de quê? É para vir cortar o pecador. Depois da exortação. O pecador não se arrependeu, depois vem o machado. O machado está posto à raiz das árvores. Alguém tinha duvidado disso. Olha, os ministros a morrerem no mundo inteiro com coronavírus. E ainda estão a morrer. Não brinque. Quando em breve eu virei, e não sabereis aqui sobre ti, a hora que eu virei sobre ti. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. Glória a Jesus Cristo. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso, viu? Existia lá no meio dessa igreja pessoas que ainda não haviam se contaminado. Não tinham sujado os seus vestidos. O que é isso, contaminar os vestidos? É pecar para trazer nódoas nos vestidos da salvação, ou nas roupas da salvação. É pecar para você colocar máculas no vestido da núpcia. Cuidado! Há um sangue que te purifica depois que você maculou as tuas roupas. Mas se permanecerem nos seus pecados, então vai vir o juízo de Deus sobre ti. É isso que ele está a falar aqui. Não sou eu que estou a falar. E ele está a dizer que ainda bem, tem no meio de ti um grupo de pessoas que continuam a andar de branco, não contaminaram seus vestidos. E porque eles continuam limpos, então eles também vão andar de branco comigo. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Quando? Quando o Senhor vir buscar a sua igreja, a igreja estará atrás de Jesus, para Jesus carregar, levar a sua igreja para as fontes das águas vivas. Somente aqueles que não contaminaram as suas roupas, somente aqueles que permaneceram firmes na fé, somente aqueles que continuaram a guardar a palavra do Senhor, serão dignas disto. Mas o resto, se continuarem com as roupas sujas, não brinques. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Ouviu? Preguei há dias aí. De maneira nenhuma o Senhor vai te riscar do céu, do teu nome lá no céu. Os que têm o nome escrito no livro da vida são dignos de entrar no céu. Mas aqueles que aborreceram o Senhor, Ele vai riscar os seus nomes. Ouviste, ó vocês,
calvinistas, salvo uma vez para todas. Sim, se permaneceres com o Senhor. Ai de ti que foste salvo e se desviaste, ele vai riscar o seu nome. Ele falou isso a Moisés. Moisés chorava. Oh Deus, risca o meu nome. Risca no teu livro. E Deus falou, eu não vou riscar o teu nome, Moisés, mas eu riscarei o nome daqueles que me aborrecerem. Agora a igreja de Sardo está a dizer, aqueles que estavam de branco, se permanecessem assim, de maneira nenhuma, ele os riscaria do seu livro. Glória a Jesus Cristo. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai. Já vos falei, há um livro no céu. Todos os salvos, seus nomes estão escritos nesse livro. E há um outro livro no céu. Todas as obras dos seres humanos estão a ser escritas aí. E há um livro no inferno. Todos os pecadores têm o seu nome escrito no livro do inferno. E há um livro também no inferno. Todas as más obras estão escritas lá. Ouviu? No céu e no inferno. Livro da vida, livro da morte. Livro das obras, livro das obras. Não brinque. E ele disse, se você tiver o seu nome escrito no livro da vida, o Senhor não vai riscar, a não que você o aborreça. Aborrecer é você sujar as tuas roupas. Sujar a roupa é que voltares ao pecado. E Pedro disse, esses são semelhantes aos porcos, que foram lavados e voltaram na lama. Ou então o cão comeu, depois voltou a vomitar para comer outra vez. Mas quem vencer, o Senhor promete confessar o seu nome diante do Pai, diante dos seus anjos. Oh, naquele dia das núpcias, naquele dia quando a igreja for coroada, quando o Senhor fazer, glória a Jesus, o casamento do seu filho com a sua noiva, naquele dia da união nupcial, naquele dia das bodas do Cordeiro, filho vai confessar o nome da sua igreja, pessoa a pessoa, diante do Pai e diante dos seus anjos. Mas ai de ti que negares o Senhor aqui, Ele também vai te negar naquele dia. Ai de ti que se envergonhar dele aqui na terra, ele também vai se envergonhar de ti. Então confessa, invoca o nome do Senhor, continua firme na presença do Senhor. Lembra-te que há um advogado, é ele próprio, e ele com seu sangue, se você cair, há um advogado, há um sangue que te purifica, mas não sustenta a advocacia de Jesus e o sangue de Jesus permanecendo no pecado. Porque a Bíblia diz que Caim, nem mesmo com lágrimas, conseguiu recuperar a sua primogenitura, depois que perdeu ela. Ouviu, calvinistas? Uma vez salvo por toda vez, por sempre? Não. Se permanecer, sim. Mas ai de ti, o salvo e brincar com a salvação. Sim. Caim brincou com a sua primogenitura. E ele pensou que era brincadeira. Ele vendeu a primogenitura com um prato de lentilhas. E se cumpriu até no fim. E Jacó abençoou, então Isaac abençoou Jacó. E ele veio atrasado. Sabe porque estava a se cumprir não somente a profecia, ainda no ventre, e se cumpriu na terra a profecia. E ele vendeu a primogenitura com um prato de lentilhas. E também na imposição das mãos de Jacó, de Isaac, ele atrasou. E ele chorava, chorava. Meu pai, me abençoa também. E o pai disse, não posso fazer mais nada. Já fiz o teu irmão menor como teu Senhor. Você vai ter que lhe servir. Agora, um conselho que eu te dou. Toma a espada para se defender. Toma a espada. Usa a espada. Se esforça somente. Mas nunca você vai conseguir lhe vencer. Porque eu entreguei tudo a ele. São Ferreira. Esse boneco também é assim. Você está amarrado. Olha o boneco aí. Um boneco enjoado, né? Glória a Jesus. Então, vamos continuar na sexta carta na próxima sexta-feira. E vamos entrar depois na profundidade. Quero da adoração como do juízo de Deus. Que Deus te abençoe.